Amados e amadas de Deus, boa noite. Mais uma vez estamos aqui para clamar por milagre. Nessa noite, eu vou ler para vocês passagens bíblicas que falam sobre a fé. A falta de fé, amados, separa o ser humano de Deus. Em João, capítulo 7, versículo 1, nos fala: Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judeia, pois os judeus procuravam matá-lo. Estava próxima a festa dos judeus, a dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se faça estas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Mateus, capítulo 13, versículos 57 a 58, prossegue dizendo: escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. Amados, Jesus não fez ali muitas maravilhas, porque Jesus não fez muitas maravilhas em sua terra, por causa da incredulidade do coração daquele povo. Jesus não pôde fazer nada, porque era um povo sem fé. Infelizmente, a fé é uma estrada que nos conduz a Deus. A passagem de João, capítulo 3, versículo 36, fala: até mesmo para entrar no reino de Deus. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Bem, amados, todas estas passagens, ela vem nos alertar, nos falar como está a nossa fé. Como vai a minha fé hoje? Eu me pergunto, eu faço uma análise, como está a minha fé em Deus? Que tamanho está a minha fé? E que tamanho está a sua fé, amada? Se for do tamanho de um grão de mostarda, você conseguirá remover montanhas. Esta é a palavra do Senhor. O tamanho da nossa fé determina o tamanho do milagre que alcançamos de Deus. Amados, precisamos agir, andar, nos comportar segundo a nossa fé. E assim o Senhor Deus nos honrará. Amados, como vamos poder conquistar os nossos ideais? Pela nossa fé. Se não tivermos fé nos nossos sonhos, naquilo que queremos conquistar, paramos no meio do caminho. Os nossos milagres, pela nossa fé. Amado, como podemos agradar o coração de Deus? Desenvolvendo a nossa fé. No Salmo fala, o Salmo 37, versículo 4 a 5. Deus concederá o desejo do nosso coração. Mas, como Deus concederá o desejo do nosso coração? Através de que Deus concederá o desejo do nosso coração? Através da nossa fé no nosso Deus, no nosso Senhor, no Deus da vida, no Deus que tudo pode, no Deus que nos ama, no Deus que nos conduz. E como é que nós podemos ter fé, desenvolver uma fé, viver, praticar? É ouvindo a palavra de Deus. Se você não lê a palavra de Deus, se você não ouve a palavra de Deus, a tua fé, ela vai findando, vai ficando pequenininha, pequenininha, porque você não alimenta ela com a palavra de Deus. Porque você não busca ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, às vezes você foge. Isso já é um afastamento, uma obra do inimigo de Deus. Não quer que você chegue ao conhecimento da verdade, não quer que a sua fé naquele que é o nosso Deus aumente. Então precisa ter o discernimento.
Amados, não deixe ninguém contaminar a sua alma, o seu coração, os seus ouvidos e enfraquecer a sua fé através de discursos pessimistas, negativistas e incrédulos no nosso dia a dia, no nosso ambiente, seja no trabalho, seja na nossa casa, na nossa família. O que nós podemos ver muitas pessoas incrédulas, muitas pessoas desanimadas, muitas pessoas pessimistas. Em vez de levar o outro para Deus, em vez de elevar a autoestima do outro, em vez de ajudar o outro a aumentar a sua fé, ele só faz atrapalhar, diminuir ou acabar com a fé do outro. Tantas pessoas negativistas, tantas pessoas incrédulas que não mais acreditam no poder de Deus. Amados, através da palavra de Deus, nós conseguiremos aumentar a nossa fé. Assim como o nosso corpo físico precisa de alimento para sobreviver. O alimento é o combustível do nosso corpo. Sem alimento, nós morremos. Vamos definhando e morremos. Assim a nossa fé. Ela precisa do alimento, que é a palavra de Deus. Todo dia. Assim como o nosso corpo precisa todo dia de alimento, nós fazemos as refeições, 3 refeições ao dia, mais merenda, e assim nós vivemos e buscamos forças através dos alimentos. Assim também precisamos nos alimentar da palavra de Deus. O Senhor disse: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não adianta nós termos saúde, nós temos nos alimentarmos somente dos alimentos materiais, corporais, os alimentos, e deixar o alimento espiritual sem nos alimentarmos, porque morreremos espiritualmente. É palavra, é certo, não sou eu que estou inventando. Quantas pessoas desestimuladas na fé? Quantas pessoas desanimadas na sua fé? Quantas pessoas longe de Deus? Por causa de quê? Porque deixou que se acabasse sua fé. Porque não buscou o combustível, que é a palavra de Deus, que é ir à igreja, que é estar na palavra, na presença da palavra de Deus, ou seja, numa missa, ou seja, num culto, ou seja, num grupo de oração, ou seja, um evangelizador que chega embaixo da nossa porta. Muitas vezes a gente até rejeita a palavra de Deus, sem saber que estamos rejeitando o próprio Cristo, o próprio Senhor na nossa vida. Amados, Deus tem milhares de promessas, de bênçãos para as nossas vidas. Lembre de Deus, invoque a Deus. Muitas vezes o Senhor quer ouvir a nossa voz. O Senhor sonda os nossos corações, sabe? Antes mesmo que a gente abra a boca para falar e pedir, ou para louvar. Mas o Senhor quer que a gente peça, que a gente abra os nossos lábios e invoque a Ele. Crendo nas palavras, nas promessas de Deus para as nossas vidas, alcançaremos a salvação e com certeza aumentaremos a nossa fé. Amados, Deus tem uma palavra para cada um de nós. A palavra de Deus, ela é sempre renovada. Quantas vezes, vamos dizer, a gente pega a palavra de Deus, a Bíblia, lê, interpreta de uma forma, ela tem uma maneira de vir para a gente. Quando a gente volta a ler aquela mesma palavra, ela já tem outra forma de nos transmitir o que precisamos naquele momento. Segundo os estudiosos, todo ser humano tem dentro de si um poder. Isso é comprovado cientificamente. Eu vi uma matéria que passou no Fantástico, eu acho que muitas pessoas viram, sobre o poder da fé. E as pessoas que têm fé vivem mais do que aquelas que não têm fé. Porque uma parte do nosso cérebro, eles ainda não entendem o porquê. Desenvolve uma forma de ultrapassar os limites e as barreiras do nosso corpo. De criar tudo aquilo que desejamos com uma vontade firme e persistente. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus.
como afirma as Escrituras. Nós sabemos que esse poder, que poderíamos chamar de um desejo urgente da nossa alma, é o poder da fé. Essa força, como eu já disse, é o alimento que nos mantém vivo, que mantém vivas as crenças, que mantém vivas as religiões do mundo. Caso contrário, já teria sido desmitificado e descartado pela raça humana. Milhões de pessoas em todo o mundo, amados, recolhem-se em seus templos exteriores, os templos, de acordo com a sua fé, com a sua religião, e os templos interiores aqui dentro de nós. A meditação, tudo isso é benéfico para a vida. Amados, nem todos voltam dessa experiência mística de mãos vazias. São muitos os que conseguem os resultados almejados, os que desejam. Acontece com nós, católicos, com os evangélicos, com os budistas, com os magos, das mais variadas religiões, tendências, com os alquimistas, com os nativos, suas tribos na África que vivem no meio da floresta, com os índios e sua cultura, sua religião, cultuando as forças da natureza. E por que e para quê? Nós católicos, amados, com certeza, de acordo com a nossa devoção, muitos atribuiremos o resultado do milagre que pedimos a um determinado santo, muitas vezes diretamente ao Senhor Deus, a Jesus Cristo, Nossa Senhora. Os evangélicos atribuem a cura, a intervenção direta de Jesus. E o pesquisador, sim, o cientista, aquele que pesquisa, atribui o poder da sua própria mente. E o mago atribui o resultado da sua capacidade de entrar em sintonia com a energia original dos cosmos. Mas qual teria razão? Todos ou ninguém? Ninguém com sabedoria se atreveria a responder essa pergunta. Isso não importa. Não importa a religião, não importa a crença. O importante é o resultado da força, da fé que nos move. É isso que importa. O Senhor Deus, o Senhor Jesus, disse: em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Evangelho de São Mateus. E outra passagem diz: e avistando uma figueira à beira do caminho, dela se aproximou, e não achou nela senão folhas somente. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, perguntaram admirados: como é que imediatamente secou a figueira? Jesus, porém, respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se é a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, isso será feito, e tudo que pedis na oração, crendo, recebereis. Se tivesses fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: desarraiga-te e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. E disse também Pedro: vem, Pedro, descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a submergir, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente estendeu Jesus a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E logo que subir o barco, o vento cessou. Então, amados, essas passagens, elas vêm fortalecer a nossa fé. Amados, o poder da fé independe de fatores exteriores ao ser humano. Amados, o único jeito de sobreviver é acreditar. A única maneira de contemplar a vitória é depositar nossa fé em Deus. Amados, se não depositarmos nossa fé em Deus, não sobreviveremos. Acreditando simplesmente na providência humana, haveremos de fracassar, amados. Muitas vezes deixamos Deus de lado na nossa vida, e aí vamos vivendo sem Deus. Mas quando acontece algo que não temos saída, solução, quando acontece algo que nos desnorteia, quando acontece algo, alcançar
a cura, uma doença que ainda a medicina não conseguiu alcançar a cura. Aí buscamos a Deus. A nossa esperança, somente Deus. A esperança de todos nós, por mais pequeno que sejamos, corremos a Deus. Por mais grandes que sejamos, recorremos a Deus. Por mais autossuficiente que você seja, não é sua inteligência, não é sua profissão, não é o seu dinheiro que vão lhe dar garantias. No momento do desespero, no momento de uma doença sem solução, no momento de algo que não encontramos saída, amado, você pode ter tudo isso aí. Inteligência, profissão, muito dinheiro, uma vida boa, mas amanhã não mais. O profeta Isaías disse: você precisa depositar sua confiança em Deus. Para você confiar, precisa ter uma cabeça e um coração bom. Você precisa ser uma pessoa de fé, amados por nós mesmos. Não existe firmeza debaixo dos nossos pés. Nossa única força é a fé. Você que me ouve hoje, Deus está falando para você. Você que é um incrédulo, não acredita em nada, não acredita em Deus, não acredita em milagre, duvida de tudo. Quando alguém vai dar um testemunho, aquilo ali é mentira. Ali é pura ilusão, não. É para iludir os bestas. Você diz logo. Aquele milagre, isso não é milagre. Isso não aconteceu. Aquela mulher ali, ela foi paga para falar aquilo ali, para iludir os bestas. Amado, reveja onde está a tua fé. Você precisa jogar isso por terra. Se você quer resolver tudo com sua lógica, com seu esforço, você precisa mudar. Você não vai conseguir. Olha o que eu estou te dizendo. Você vai lutar, mas sem Deus, mas sem fé, você não vai conseguir. Você precisa ser uma pessoa de fé, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você crê nisso? Nessa palavra está a base do plano de Deus para a sua vida, para a minha vida. O grande amor de Deus por você hoje é essa palavra que eu estou proclamando. O Senhor, Ele nos amou ao ponto de dar o seu Filho para morrer na cruz, no Calvário, por minha alma, por sua alma, porque somos uma criação de Deus. Não acredite nos evolucionistas. Eu digo assim, a gente acredita na ciência, mas quando afirma que nós somos um produto da evolução, que nós viemos do macaco, a palavra de Deus nos diz que fomos criados à semelhança de Deus, que isso é ilusão ou isso não existe. Amados, a palavra de Deus, ela é aceita no mundo inteiro como verdade de fé. Nossa vida é preciosa para Deus. Mesmo que tudo isso que a palavra de Deus vai de encontro à ciência, mesmo os cientistas, eles acreditam na existência de um ser superior, de algo sobrenatural, mas nós cremos que é o nosso Deus, amado. Deus, Ele fala no meu coração assim: você que anda assim, blasfemando contra as coisas de Deus, que zomba de tudo quanto é sagrado, que zomba da fé do outro, que zomba porque o outro tem uma religião, tem uma fé firme, porque o outro vai à igreja, anda sempre na igreja, porque o outro acredita no sagrado. Você que zomba das pessoas, que nos ouve agora, que tem zombado das pessoas que acreditam em Deus, que acreditam no sagrado, que acreditam em milagres, que acreditam num padre, num pastor que está na televisão proclamando uma cura, proclamando um milagre, e você está lá zombando, né? Você mesmo. Essa palavra é para você. Você sabe quem você é. Deus sabe, você sabe que eu estou falando para você. Você pode não ter a coragem de nos comunicar, de ligar para nós, ou de escrever para nós dizendo: não, você falou, foi para mim. Mas Deus está falando para você, porque Deus te ama. E ainda que você duvide da palavra de Deus, do poder de Deus, duvide do Filho de Deus, dos servos e servas de Deus que estão nesse mundo proclamando a palavra e o ensinamento do Senhor, mesmo que você duvide de tudo que é feito, todas as coisas de Deus, mesmo que você esteja longe de Deus, Deus continua te amando. Sabe por quê? Deus te ama tanto, amado. Porque você nos ouve, você parou para nos ouvir. E Deus continua te amando. E Deus te atrai para Ele. E Deus quer que aumentar a sua fé. E Deus quer que caia por terra
toda a incredulidade do seu coração. Você mesmo também já foi um religioso, uma religiosa, e que hoje deixou a incredulidade como a erva daninha e crescendo no teu coração. Deus, Ele está tirando toda essa erva daninha aí da incredulidade que está no teu coração. Proclame a glória de Deus. Ele está tirando você, meu irmão e minha irmã, você que era um religioso fervoroso, uma religiosa fervorosa, você que ainda não entende como que está acontecendo esse esfriamento da tua fé. Deus, Ele está tirando essa erva daninha da incredulidade do teu coração agora. Acolha a graça de Deus. É por essa razão que você está nos ouvindo. Por Deus. Porque Deus te atraiu para nós, para nos ouvir. Deus enviou o seu Filho por você. Deus fez com que o seu Filho derramasse o seu sangue todo por você, por mim. Eu te pergunto, alguém já morreu por você? Morreu. E por que Ele morreu? Para que você tenha vida e vida em abundância. Deus, Ele não quer te ver triste. Deus, Ele não quer te ver depressivo. Deus não quer te ver nessa enfermidade aí, estacionado. Você recebeu a notícia de uma doença e você ficou deprimido. Se deixou deprimir. Tá até na cama, cabisbaixo, triste, depressivo. Como se ninguém olhasse para a sua vida. Você que não se sente amado por ninguém. Você que está cansado de tudo na vida. Que até tem falado, eu estou cansado da minha vida. Dessa minha vidinha, assim. Deus está olhando por você agora. E Deus, Ele está tocando teu coração nessa noite. E Deus está tirando toda a tristeza. Você vai sentir a mão de Deus tocando você. Você vai sentir como se uma leve pluma tocasse o seu coração, tocasse sua cabeça, tocasse o seu braço, a sua mão. Você vai sentir a presença de Deus forte aí onde você está. Mas os homens somente recebem algo de Deus. Você está precisando de uma graça? Você está precisando de um milagre hoje? Com urgência? Sua situação financeira? Uma enfermidade, uma doença? Os homens somente recebem algo de Deus quando se aproximam de Deus. Então, você precisa dar o primeiro passo na direção de Deus. Jesus disse, o que vem a mim jamais o lançarei fora. Você precisa de Jesus. Ali, logo adiante da sua vida, ou aí mesmo, em pé à sua frente, que você não vê, você só vai perceber a presença de Jesus com os olhos da sua fé, amado. Então se prostre agora e diga, Senhor, vem em socorro da minha falta de fé. Clame, pode clamar. Se você tiver vontade, grite, Senhor, vem em socorro da minha falta de fé. Faz como Tomé. Não tenha medo, não tenha vergonha. É você e Deus, é você e Jesus aí onde você está.